Olá, tudo bem com vocês? Estamos chegando, professor Eduardo Benjamin. Estou chegando até você, concurseiro, querido aluno, concurseira, querida aluna, em virtude de uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que trata de bancos de dados, e que os alunos pediram: professor, não entendi direito, poxa, tá difícil. Realmente a questão é uma questão que não é muito fácil, né? É uma questão complexa, porque envolve, né, o conhecimento de vários conceitos relacionados a bancos de dados e bancos de dados SQL, bancos de dados relacional. Então você aí que está nessa empreitada de concurso público, vai prestar para a área fiscal, vai prestar para a Polícia Federal, por incrível que pareça, Polícia Rodoviária Federal, vai prestar para auditor. Essas bancas, pessoal, têm cobrado muito conceitos, subiu o sarrafo, né, conceitos de bancos de dados, e com o advento do Big Data, todo esse processamento de dados na nuvem, já não tem mais só o banco de dados SQL, né, criado para Edgar F. Code lá nos anos 70, banco de dados que eu aprendi na faculdade, com a sua álgebra relacional, que foi o que foi cobrado na prova, tá? Mas tem também, pessoal, banco de dados no SQL, banco de dados que a Amazon usa, o Google usa, a Microsoft usa, porque hoje os dados são processados na nuvem em uma quantidade enorme. Imagine quantas vendas a Amazon está fazendo nesse momento, enquanto a gente está abrindo essa questão aqui, está abrindo esse nosso bate-papo. Então, se prepara, tá? Agora, indo diretamente para a nossa questão, tá aí, ó, questão de bancos de dados da FGV. Já vou colocar aqui, já vamos trabalhar a questão, pessoal. E ela diz o seguinte, ó: para a próxima questão, considere o banco de dados relacional Happy Hour, que contém três tabelas a saber: frequência, aí abre parênteses, cliente bar; preferência, abre parênteses, cliente cerveja; oferta, abre parênteses, bar e cerveja. Isso é uma maneira, pessoal, da gente relacionar ou se referenciar, acho que é melhor, a aquilo que a gente chama de relação dentro de bancos de dados, dentro de modelagem de bancos de dados. Então a relação frequência registra os bares que cada cliente frequenta, e tem dois atributos, é o que você vê lá entre parênteses: nome do cliente e nome do bar. A relação preferência, segundo a tabelinha ali embaixo, armazena as cervejas preferidas por cada cliente. Tem dois atributos, também entre parênteses lá, ó: nome do cliente e nome da cerveja. Lá na tabelinha ele colocou cliente cerveja, mas a gente sabe, né? A gente tem que intuir que o nome do cliente é o cliente, o nome da cerveja é a cerveja. Outra coisa, a relação oferta, terceira tabelinha, relaciona a ou as cervejas que cada bar serve. Também tem dois atributos, também está lá entre parênteses: o bar, o nome do bar e o nome da cerveja. Aí ele diz: é dado que todo cliente frequenta pelo menos um bar, tá? É dado que todo cliente frequenta pelo menos um bar, tá? Que nem todos os clientes têm preferências por cervejas, né? Que todo bar oferece pelo menos uma cerveja e que toda cerveja é oferecida pelo menos por um bar. Isso é importante, vou explicar na sequência. Com relação ao banco de dados Happy Hour, considera que houve uma ação de marketing que demanda que todos os bares tenham em suas ofertas a cerveja Foster. Então a ideia aí é que todo bar tenha essa tal de cerveja Foster. Aí ele diz: assinale o comando SQL que incluiria essa cerveja na tabela oferta para todos os bares que ainda não fazem essa oferta. E aí, pessoal, ele traz 5 alternativas com 5 códigos, né? 5 códigos para inserção da tal da cerveja Foster no banco de dados, né? Que
você vê que na alternativa A começa com insert into, alternativa B, C, D, todas elas. Então, qual a dificuldade do aluno? É guardar todos esses códigos, né, SQL, tá? Mas vamos lá, perfeito? A gente está aqui, né, pessoal, para explicar devagarinho. Vou explicar o porquê da certa, vou explicar o porquê das erradas, das alternativas que a gente chama de distrativas que estão erradas, mas eu já te adianto, aluno, essa questão é uma questão que não tem mágica, né? Não tem truque, não tem um jeito de resolver, não. Ela requer conceito dos alunos, conceito sobre banco de dados. Perfeito? Então, vejamos, vamos começar primeiro com interpretação de texto. Importante, né? Interpretação de texto. Vamos nos ater ao que o professor grifou com o marca-texto dele aqui, ó, o PowerPoint. Banco de dados relacional é o assunto a ser tratado e tabelas. Só que de repente você vê lá nome relação e você vê o nome atributo. E de repente você sabe o que é uma tabela, mas você não sabe o que é uma relação, você não sabe o que é um atributo. E ele quer que você dê o comando SQL correto para que resolva a prova. Então veja bem, ele está falando em atributo, primeiro ele fala lá em banco de dados relacional, legal. Depois ele fala que tem 3 tabelas, depois ele fala que tem atributo, depois ele fala, antes ele fala que tem relação, atributo. E aí o aluno fala, poxa, o que é relação, o que é atributo? E depois ele pede o comando SQL. Bem, aí, meu querido aluno, é aquilo que o professor fala. Para resolver com tranquilidade uma questão dessa, a gente tem que ter conceitos importantes sobre bancos de dados, tá? Conceitos importantíssimos sobre bancos de dados. Então, veja bem, nas minhas aulas, né, para chegar lá no comando SQL, a gente passa aí, ó, a gente passa por esse 3 ou 4 caminhos aí. Então é complicado, pessoal. Por quê? Porque imagine que o seu amigo chega para você e fala assim, olha, você conhece de informática aí, Edu, bacana, legal, você não faz um app para um açougue gourmet que eu estou fazendo? Você faz um app? Gente, por mais que eu tenha experiência, né? Por mais que a gente saiba, ou como você sabe, que um açougue tem cliente, o açougue tem fornecedor, o fornecedor fornece carne, mas de repente também pode fornecer carvão, também pode fornecer uma pimenta. Então, pessoal, por mais que a gente sabe isso, a primeira coisa que a gente tem que ver é a análise de requisitos, que é tudo que você tem que levantar e tudo que o sistema, o app tem que fazer para atender ao que a gente chama de RF, requisitos funcionais. Esse é o primeiro passo. Mas não para por aí, né? Tem a parte, dentro dessa modelagem de dados, tem a parte de modelagem conceitual. Se você sabe o que é isso, se você acompanhou a aula, sabe o que é isso, você vai saber que quando ele fala em relação, lá na questão da prova, ele fala em algo que no modelo conceitual, quando chegar aqui, ó, então quando chegar aqui, ó, lá no modelo físico, vai ter um nome de tabela. Ah, professor, então a relação é uma tabela? Sim, uma relação é uma tabela. Da mesma maneira que aqui dentro também, na etapa 2, que é o modelo conceitual, a gente chama de atributo aquilo que, se der tudo certo, lá no 4, o modelo físico vai ser campo. Então, lá no exercício, quando ele fala assim, existe uma relação frequência, é uma tabela frequência. Existe uma relação preferência, é uma tabela preferência. E quando ele fala assim, tem 2 atributos, o nome e a cerveja, o cliente e a cerveja, isso são campos, se tornarão campos. Perfeito? Então, pessoal, olha só, no nosso curso, para a gente chegar lá no modelo físico de dados, a gente passa por tudo que o projeto precisa, depois faz o levantamento, faz a modelagem conceitual, vê quais são as relações, vê quais são as cardinalidades, que é importante nessa questão, aparece aqui.
Depois lá no modelo lógico de dados, acha as chaves primárias, acha uma coisa importante, pessoal, que é a normalização, não é nem achar. Faz a normalização, a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira forma normal, onde, até a quinta, onde a gente vai realmente colocar os campos que precisam realmente na tabela. A normalização tem um propósito, a eliminação de redundância, tá bom? Então, olha, eu estou aqui 10 minutos falando dessa questão, explicando alguns conceitos que você tem, porque senão você vai ter que adivinhar qual é a resposta. Perfeito? Mas vamos continuar aqui, beleza? Então, agora, a gente vê o seguinte, ó, isso que você está vendo aí é dentro do modelo conceitual. O que a banca apresenta? A frequência, ele chama de relação. Quais atributos que tem? Cliente e bar. Qual é a outra relação que ele mostra? Preferência. Quais os atributos? Cliente e cerveja. E qual é a última relação que ele mostra? Oferta. Qual é os atributos? Bar e cerveja. Lembrando que onde tiver relação, se tudo der certo nessa modelagem, essa relação vai virar uma tabela. E os atributos dessa relação, cliente, bar, tal, cerveja, serão campos. Agora, uma coisa que não está aí, e você tem que intuir, é que para esse sistema funcionar, a gente vai ter que ter uma relação cliente, tem que ter um ID do cliente e um nome. Porque, qual é o cliente que frequenta o bar? Qual é o cliente que gosta da cerveja? Então ele não está falando, mas sem uma relação e possivelmente uma tabela cliente, a gente não fecha. Da mesma maneira que se não tiver uma tabela bar, com o ID do bar e o nome do bar também, a gente não vai saber. É para incluir a Foster no bar, mas que bar? Qual é o nome do bar? Tá me entendendo? Isso a banca sabe que você, dentro do seu conhecimento, você sabe disso. Senão, não dá para resolver. E tem também, pessoal, uma relação cerveja com ID cerveja e nome da cerveja. Perfeito? Volto a insistir que nós estamos dentro do desenvolvimento de um sistema de banco de dados, nós estamos no modelo conceitual nesse momento. Então, se tudo der certo, essas seis relações irão tornar-se 6 tabelas. Beleza? Beleza. Então, vou voltar aqui para o nosso slide. Bem, o que mais ele diz? É dado que todo cliente frequenta pelo menos um bar. Ele dá isso daí, pessoal, para você saber, ou para você lembrar, ou para ver se você sabe, que existe aí uma relação entre cliente e bar. O nome dessa relação é que ele apresenta lá, frequência. Então a gente sabe, como ele diz, é dado que todo cliente frequenta pelo menos um bar. Então, isso é uma relação. Professor, e isso aqui? Isso aqui, um N. Isso aqui, pessoal, é uma coisa chamada cardinalidade, que tem a ver com o que ele está informando aqui, ó. É dado que todo cliente frequenta pelo menos um bar. Então, o cliente para o bar. Pelo menos um ou muitos. Tá vendo? Isso, pessoal, a gente chama de, isso aqui, cardinalidade mínima. Tá? É dado que pelo menos, né? É dado que todo cliente frequenta pelo menos um bar. Tá? Então, o cliente, pelo menos um bar. Agora, o cliente pode frequentar vários bares. Então, isso a gente ensina no nosso curso como cardinalidade. E de lá para cá, pessoal, a gente tem a cardinalidade bar com relação ao cliente. Né? O bar pode ter um cliente ou pode ter vários clientes. Então, a gente lê a cardinalidade daqui para lá
olhando o que está aqui, o 1 representa um e o N representa muitos. E a gente olha a relação bar-cliente olhando para cá, que nesse caso é idêntico. Perfeito? Bem, isso tudo ele está dizendo, então isso tudo o aluno está processando. Então tá ali, ó, a relação frequenta cliente bar. A cardinalidade 1 para N para cliente significa que todo cliente frequenta pelo menos um bar, o que cumpre a regra número 1, que ele deu 3 regrinhas ali. A cardinalidade 1N representa que um bar pode ser frequentado por um ou vários clientes. Então eu sei que você vai ficar com esse vídeo aí, eu sei que você vai olhar esse vídeo o tempo que precisa e tá aí registrado para você, como o professor explicou também. Agora vamos continuar. Outra regrinha que ele diz lá, nem todos os clientes têm preferências pela cerveja. Então, relação preferência. Cliente, cerveja. Você vê que como ele diz que nem todos, vou passar o marca-texto amarelo aqui, ó, nem todos os clientes têm preferência por cerveja. Olha o que aparece aqui agora, aparece 0. Então, pessoal, o cliente pode não querer nenhuma cerveja, não tem preferência por nenhum, não é querer, né? Não tem preferência por nenhum, ou ele pode ter preferência por várias. Perfeito? Do mesmo lado, olhando daqui para lá. A cerveja pode não ter a Skol. Ninguém gosta de Skol. Tá? Ninguém gosta de Skol. Então não existe um cliente que gosta de Skol. Ou o cliente pode gostar de várias cervejas. Pô, ele não gosta de Skol, mas gosta de Heineken, gosta de Petra, gosta de Eisenbahn, e aí vai. Perfeito? Então, registrando aí para você, meu aluno, para você não esquecer, tá ali, ó, preferência, cliente cerveja. A cardinalidade 0N para cliente significa que nem todo cliente tem uma cerveja preferida, o que está de acordo com a regra número 2. A cardinalidade 0N para cerveja indica que uma cerveja pode ser preferida por vários clientes, mas pode não ser preferida por cliente nenhum. Perfeito? Então, essa questão de cardinalidade, pessoal, quando a gente está montando o banco de dados, ela está lá no modelo conceitual também. E essa pergunta se torna complexa porque a banca trafegou, né, por todas as partes de uma modelagem de dados. Olha que interessante. Perfeito? Bem, e fechando, né, a terceira regra diz assim, todo bar oferece pelo menos uma cerveja e que toda cerveja é oferecida pelo menos por um bar. Vamos fazer a relação aqui? Né? Então, cerveja oferece. Bar. Então, de novo aqui, ó, de novo. A cardinalidade 1 para N significa que toda cerveja é oferecida, né? Oferecida pelo menos por um bar. Tá aqui, ó. Cerveja oferecida pelo menos por um bar ou por muitos bares. E voltando daqui para cá, a gente tem aqui ó, a cardinalidade 1 para N também. Para um bar que indica, um bar pode oferecer uma ou várias cervejas. Então, na verdade eu não coloquei a imagem para vocês, mas está aqui, ó. Tá? Perfeito? Tá aqui. O professor estava explicando sem imagem. Opa. Vou voltar só um pouquinho. Faltou essa aqui, ó. Todo bar oferece pelo menos uma cerveja e toda cerveja é oferecida pelo menos um bar. Estou retornando aí para você acompanhar, tá? E a relação é essa, ó, cerveja oferecida, né? E daqui para cá é pelo menos um bar ou vários bares. E daqui para cá é pelo menos uma cerveja, né? Um bar oferece pelo menos uma cerveja ou várias cervejas. Está explicadinho aí embaixo, ó. Oferece, cerveja, bar. A cardinalidade 1 para N para a cerveja significa que toda cerveja é oferecida pelo menos um bar
E o que cumpre a regra número 3 que ela aplicou lá, né? A regra número 3, só para não esquecer, é essa aqui. E a cardinalidade 1 para N indica que um bar pode oferecer uma ou várias cervejas, beleza? Bem, e aí, pessoal, chegou na hora do que a banca cobra, né? Então veja bem, estamos aqui com 20 minutinhos de bate-papo, lógico, deu uma introduçãozinha e tal, mas você não tem 20 minutos na prova para fazer uma questão. Tudo isso você tem que carregar, todo esse conceito você tem que carregar para a prova. Então vamos entender o problema da questão. Ele te deu subsídio, ele te falou de relação, ele te falou de atributo, ele falou de que tem uma campanha de marketing e ele falou que ele quer comando SQL. Então veja bem, primeiro, a tabela oferta bar cerveja já contém registros de quais cervejas cada bar pode oferecer. Isso está explícito. Precisamos garantir que todos os bares tenham a cerveja Foster na oferta. É o código, ele quer o código que garante isso. Mas, pessoal, que evite duplicidade, né? Se o cara já vende Foster, ele não pode estar o bar lá na campanha. A campanha é só para aqueles bares que não vendem a cerveja Foster. É o que está aqui. Evitar duplicidade naqueles bares que já ofertam a cerveja. Para isso, precisamos selecionar todos os bares. Pessoal, essa é a parte importante aqui do entendendo o problema. Para isso, precisamos selecionar todos os bares diferentes e verificar, aqui está o X da questão, ó, verificar quais ainda não possuem a cerveja Foster. Então, se você entender isso e conhecer de um pouquinho de comandos do SQL, né? Um pouquinho modo de dizer, né? Porque o SQL tem muitos comandos. Então você já começa a matar o exercício. Por quê? Porque tem que verificar quais ainda não possui antes de cadastrá-la no banco de dados, evitando duplicidade, tá? Então, a gente vai analisar, e não tem jeito. Tem que analisar cada uma das alternativas, né? Perfeito? Tá aí, ó. Tá aí. Entendendo o problema? Tabela oferta bar já contém registros de quais cervejas cada bar pode oferecer. Precisamos garantir que todos os bares tenham a cerveja Foster na oferta, mas que evite duplicidade naqueles bares que já ofertam a cerveja Foster. E aí, eu estava comentando aqui, sem colocar o slide para você, agora eu coloquei. Para isso, precisamos selecionar todos os bares diferentes, isso serve para a gente repetir aqui o entendimento do problema, e verificar quais ainda não possuem a cerveja Foster antes de cadastrá-la. Então, o X da questão desse exercício é: precisamos cadastrar a Foster só nos bares aonde ela não é ofertada. Perfeito? Então, vai ter que analisar cada uma das alternativas, né? Identificando quais ou qual, né? Só pode ser uma, estão cadastrando corretamente a cerveja Foster na tabela oferta apenas para os bares que ainda não possuem. Perfeito? Bem, analisando uma por uma, pessoal, a gente chega na resposta C. E depois a gente vai ver vamos ver agora por que a resposta C está certa e por que as outras estão erradas. Não tem jeito. E para isso, meu querido, minha querida, depois que você entendeu o exercício, tá? Entendeu o que a banca quer, aí, com os seus conhecimentos de código, você mata essa questão, tá? Bem, talvez o mais simples aí é esse primeiro aqui, né? Esse primeiro grupo. Insert é inserir.
Intro é dentro, né? Insert into, oferta, é uma das relações. Select bar, seleciona o bar. E na hora de inserir, você vai inserir o nome da cerveja Foster. Então, o que ele está falando aqui? Ó? O insert irá adicionar novos registros na tabela oferta. O select é o query, né? A seleção. Query é consulta. SQL é Structured Query Language, linguagem estruturada de questão. O select encontra os bares para adicionar a cerveja Foster. Aqui, nessa outra linha, tem um comando aqui, que é esse comando que, se você conhece ele, né? Distquit, né? Distquit. Esse comando, pessoal, distquit, é o comando chave dessa questão. Chave dessa questão. Por quê? Porque esse comando, ele tem essa capacidade aqui, ó, tá? Bares distintos. Quando você coloca esse comando, ele evita, se tiver registro repetido, o bar, as últimas nuvens no céu da Alameda Principal. Era um bar que eu ia em Pinheiros, não sei onde você está, há muito tempo. Mas se tivesse lá 2 vezes o bar, né, as últimas nuvens azuis no céu da Alameda Principal, ele elimina a repetição. Então, pessoal, quando você vê from, select, isto é uma subquery. Explica. Query é uma consulta. O que ela faz? Seleciona todos os nomes de bares distintos, sem repetição. Então, ela vai na tabela bar, perfeito? Ela vai na tabela bar, comando SQL, e vai procurar todos os bares que existem naquela tabela e volta a repetir. Se tiver um nome de bar 2 vezes lá por algum motivo, ele elimina. Então, ele não vai ter a redundância que a prova tanto pede, sem redundância, tá? Continuando explicando. Então, pessoal, from, né? Insert, oferta, select bar, Foster, seleção que você fizer em bar, né? A partir da oferta, e você vai colocar tudo isso numa tabela, que é a tabela X. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, né? Esta subquery seleciona todos os nomes de bares distintos, sem repetição, da tabela oferta, tá aqui o nome da tabela, e os atribui a uma tabela chamada X. Com o que ela atribui isso? Vocês devem ter aprendido. O alias é um apelido. Então, vai fazer uma seleção, vai encontrar registros, né? Vai encontrar os registros dos bares não repetidos e vai atribuir isso numa tabela X, né? Isso, pessoal, garante que cada bar seja considerado apenas uma vez, tá? Mas continua o código, né? Continua o código. Você vê ali que tem um where, onde não existe, né? Então, olha o X da questão aqui também, ó. Where not exist. A cláusula where é onde, é uma cláusula que a gente usa dentro do SQL, pessoal, para fazer um filtro, né? Então, ele vai fazer a seleção dos bares sem repetir, dentro da oferta, a partir da oferta, vai colocar isso numa tabela X, mas antes ele vai ter o cuidado de fazer um filtro, né? Qual é o filtro? Select, selecionar todos, né? O asterisco é todo, da tabela oferta, né? Que ele agora também deu um apelido para a tabela oferta, chamado O, da mesma forma que ele deu um apelido para a tabela aqui, para essa query, né? Nem uma tabela, uma consulta, ele deu o nome X, aqui ele deu um apelido de O. E aqui está o pulo do gato, ó, onde
a cerveja que está em oferta seja igual a Foster, tá? Seja igual a Foster, e o bar que esteja na oferta esteja na lista X, aqui ó, esteja na lista X, esteja na tabela X bar. Então olha que código legal, olha que código legal. Olha o que eu coloquei aqui para você depois ver com calma, rever o vídeo e tal. Esta cláusula where filtra os bares que ainda não oferecem a cerveja Foster. Como que ela faz isso? A subconsulta interna está aqui, ó, select, tá? Verifica se existe algum registro na tabela oferta, que agora virou sozinho, né? A nossa tabela oferta virou sozinho, onde a cerveja é Foster, onde nesta tabela oferta a cerveja seja Foster, né? E o mesmo bar selecionado na subconsulta externa, que é aquela que vem lá de cima, não existe, tá? Não existe. Se não existir tal registro, o bar é incluído, né? O bar é incluído na inserção. Perfeito? Então, não dá para matar uma questão dessa, pessoal. Se você não conhece o comando insert, se você não sabe que o select é uma consulta, é um query, se você não sabe que from é da onde está vindo, se você não sabe que into é dentro, se você não sabe que distict vai ler uma tabela, vai inserir registros, mas ele vai eliminar a redundância, perfeito? E também esse pulinho do gato aí, que quando a gente está ensinando o SQL nas nossas aulas, a gente está falando do alias, que é onde se você pode pegar uma tabela, né? Você pode pegar uma tabela funcionários, olha o nome da tabela funcionários, e a partir de um alias você apelida ela para F. Aí quando você coloca F.cliente, é cliente de funcionário. Então quando você vê bar.x ou x.bar, né? Ou bar depois seguindo um pontinho x. Então ali, ó, aqui, ó, onde você vê isso aqui, ó, vou pegar uma canetinha vermelha agora. Onde você vê bar e x e bar e or, você tem que saber que esse bar está vindo da tabela X, que no começo não existia, mas foi apelidado uma das tabelas lá, perfeito? A tabela oferta, né? Toda aquela seleção, a partir da oferta que foi encontrada, foi dado essa select, né? Esse resultado foi dado o apelido de X, e aqui a gente está dando aqui o bar vindo de oferta e um bar vindo de X. Então, olha como é importante, né, ter todo esse conhecimento do SQL e tal, tudo mais. Alternativa A, insert into, oferta, select bar, vou subir tudo aqui, ó. Tá? Qual o problema? Ó, from oferta. Essa consulta utiliza from oferta diretamente, o que pode gerar múltiplos registros duplicados. Então ele não usou o distict. Vamos voltar para lá, que eu não tinha colocado de novo a imagem para vocês. Vamos apagar tudo. Então, pessoal, alternativa A, o que está errado? Aqui, ó, ele usa, ó, essa consulta utiliza from de forma diretamente, ó, from oferta. Ele não usa o distict, que isso daí pode gerar, pessoal, múltiplos registros duplicados. E volto a insistir, a banca lá, através da questão, reforçou, não é para colocar a oferta da cerveja Foster em bar onde ela já é vendida. Perfeito? Então, esse erro aí pode trazer problemas.
redundância desnecessária. O mesmo bar pode ser processado várias vezes, né? Então, de repente, o bar tem lá uma oferta de cerveja Heineken, e não sei por que ele aparece de novo lá com oferta da cerveja Amstel. Então, pode dar problema. Perfeito? Aqui, ó, já estou subindo tudo. Alternativa B. A subconsulta não existe, verifica apenas se qualquer registro com a cerveja Foster, sem levar em conta o bar específico. Perfeito? Então, é isso que está errado. Quando ele coloca não existe, né? Apenas se qualquer registro com a cerveja Foster não existe na tabela, ele esqueceu de levar o bar em conta disso. A consequência disso, meu aluno, a consequência disso é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o nosso pincel. Opa, vamos pegar o pincel, marca texto vermelho, legal. A consequência disso, ó, se Foster já estiver presente para um bar, nenhuma inserção adicional será realizada. Tá num bar, ele já sai lá do processo de inserção. Encontrou um, sai do processo de inserção, mesmo que outros bares não tenham cerveja associada. Então, esse é o problema do código da alternativa B. A alternativa D, ela tem um erro aí, né, pessoal? Ela tem um erro aqui, ó. O asterisco é coringa, né? É aquela referência ambígua. Então, o asterisco é todos, né? Então, aqui o problema está aqui, ó. Cláusula where. Tenta comparar diretamente, né? Tá tentando comparar aqui diretamente, ó. Onde cerveja de oferta seja igual Foster e oferta do bar seja igual ao bar. Perfeito? Então, há um erro aí de sintaxe, né? Há um erro de sintaxe. Essa construção resulta em um erro de sintaxe. O conte, pessoal, coisa que a gente fala no nosso curso também. O conte, que conta, né? Para contar tudo, não pode ser usado diretamente com uma condição dentro de um where. Então, onde está o erro aqui? Vamos apagar tudo aqui? Vamos apagar tudo aqui. Onde está o erro aqui? O conte está dentro de uma cláusula where. Tá? Então, não dá. Mesmo que você corrija a sintaxe disso, isso não vai ser eficiente, né, para verificar a ausência de registro. Então, esse comando, mesmo que ele não tivesse esse problema de sintaxe, e por aí, se você conhece, você já mata por aí, resolveria, ele também está errado. E finalmente a E, tá? Ela tem erro aonde? Cláusula é onde oferta bar, not in, não foi encontrada, dentro de uma select, procurando bar or, a partir da oferta. Né? Então, ó, a cláusula é oferta bar é redundante e conflita com a própria lógica da consulta. Então, do jeito que está escrito esse código aí, né, o oferta, bar vindo de oferta, né, lembra que eu falei, ele não está usando nem o alias aí, está usando o nome da tabela oferta toda, mas do jeito que está colocando aqui, ó, ele basicamente, ó que loucura, basicamente tenta filtrar os bares que já possuem Foster, mas falha porque compara diretamente oferta bar consigo mesmo. Então, oferta bar consigo mesmo. Olha aqui, ó, oferta bar com o bar. Tá comparando dois campos idênticos na mesma tabela. Perfeito? Isso pode levar a resultados inconsistentes ou mesmo ausência de registros quando houver inserção, porque realmente
tá com um código aqui bem complicado. Perfeito? Bem, tá aí, pessoal. Estamos aqui sempre às ordens para ajudar os alunos, né? Explicando tal, tudo mais. Você vê que é uma questão que para explicar o professor gastou 40 minutos, tá bom? Mas espero que você entenda. Eu tô aí nas redes sociais, eu tô por aí em diversos cursos também. Você de repente já teve aula comigo, mas tudo mais. E estamos aí, professor Eduardo Benjamin, tá bom? Beleza? Tecnologia da informação. Um abraço.